Capítulo 3 Capitalismo racial. Dentre as tantas formas de oposição e resistência social à relação de dominação que se estabeleceu, vale destacar Frantz Fanon e Albert Memmi, cujos estudos problematizaram as continuidades simbólicas e institucionais das relações coloniais de dominação, mesmo após os processos de independência formais das nações. Outros importantes intelectuais como Edward Said, Stuart Hall, Homi Bhabha, Gayatri Spivak e Paul Gilroy foram essenciais para sua consolidação. São pontos comuns entre os diferentes autores e autoras: a crítica ao eurocentrismo, a revisão da narrativa histórica colonial e a defesa da emergência de outras vozes e saberes advindos do sul global. As hierarquias de raça e gênero foram fundamentais para a estruturação do pensamento colonial. Nilma Lino Gomes afirma que, abre aspas, a empreitada colonial educativa e civilizatória esteve impregnada da ideia de raça, fecha aspas. Nesse sentido, a autora destaca a importância do movimento negro em relação à desconstrução e à ressignificação das relações étnico-raciais no Brasil, politizando a raça, dando-lhe um trato emancipatório e não inferiorizante. Trata-se de respostas coletivas negras ao supremacismo branco que caracteriza um Brasil tão excludente e desigual. E, de fato, a história do movimento negro é de resistência e de lutas travadas durante todo o período da escravidão, indo da resistência individual às insurreições urbanas e aos quilombos. A história dos quilombos, assim como a de muitos importantes levantes ou revoltas que ocorreram antes da abolição, forçando o fim da escravidão, é omitida na historiografia oficial. Isso pode ter ocorrido para não ferir a imagem de país da suposta democracia racial, ou ainda para não reconhecer o protagonismo da população negra na história nacional. Essa omissão da resistência negra e indígena na historiografia oficial nos mostra que precisamos entender sobre memória coletiva, mas também sobre amnésia coletiva, como nos ensina Charles W. Mills, intelectual que trabalhou com o conceito de ignorância branca, salientando que o óbvio precisa ser relembrado, já que interesses podem moldar a cognição, e as sociedades escolhem o que querem lembrar e o que querem esquecer. A ignorância moral, que implica julgamentos incorretos sobre o que é certo e o que é errado, está incluída nessa abordagem, assim como a crença falsa. De fato, trabalhar o território da memória é reafirmar que não se trata apenas de recordação ou interpretação. Memória é também construção simbólica, por um coletivo que revela e atribui valores à experiência passada e reforça os vínculos da comunidade. E memória pode ser também a revisão da narrativa sobre o passado vitorioso de um povo, revelando atos anti-humanitários que cometeram, os quais muitas vezes as elites querem apagar ou esquecer. Respondendo à dimensão estrutural do racismo em nossa sociedade, a população negra também se organiza em coletivos de natureza diferente e, assim, a semente dos quilombos não para de crescer. Nesse sentido, esses diversos tipos de grupos de jovens, professores, intelectuais e artistas trabalham com o conceito de quilombo como território de memória, de resistência, de fortalecimento cultural e precisam ser apoiados por políticas públicas e programas de diversidade e equidade realizados por organizações. A Coalizão Negra por Direitos, congregando mais de 200 organizações negras espalhadas por todo o Brasil, é um exemplo de ação coletiva que combate o racismo e luta por um país justo, com igualdade de direitos e oportunidades. Movimentos sociais como o de mulheres negras, quilombolas e indígenas desestabilizam as relações de colonialidade, construindo contranarrativas que trazem novas perspectivas e paradigmas. E, além da denúncia, procuram protagonizar ação política contra a expropriação de riquezas
e a brutalidade que sustentam a sociedade e o regime político no qual vivemos. Uma sociedade que se alimenta do lucro e do preconceito de raça vendido como liberalismo meritocrático, na verdade, está impondo o capitalismo racial, expressão que nasceu entre os sul-africanos que lutavam contra o regime do apartheid na década de 1970. A expressão é amplamente usada hoje pelo Black Lives Matter, a partir da perspectiva de que Cedric Robinson, que em 1983 focalizou as formas como o racismo permeia a organização e o desenvolvimento do capitalismo. O capitalismo racial elucida como o capitalismo funciona por meio de uma lógica de exploração do trabalho assalariado, ao mesmo tempo que se baseia em lógicas de raça, etnia e de gênero para a expropriação, que vão desde a tomada de terras indígenas e quilombolas até o que chamamos de trabalho escravo ou o trabalho reprodutivo de gênero, etc. É um regime que congrega classe e supremacia branca. Aliás, capital e raça já se uniram há séculos, do tráfico negreiro transatlântico à destruição da população maia, asteca e guarani, dos combates portugueses na África Central, aos inúmeros massacres em terras colonizadas por países europeus. É imprescindível romper a aliança entre classes, elites políticas, educacionais, culturais e econômicas e uma parte da classe trabalhadora reunida pela supremacia branca, que vem possibilitando a reprodução do sistema do capitalismo racial. Rompendo essas alianças, a identificação de parcela da classe trabalhadora com líderes supremacistas violentos será dificultada. Nesse contexto, encontra-se a perspectiva da teoria da personalidade autoritária, que marca as abordagens que fiz sobre branquitude em meus primeiros escritos por volta de fins dos anos 1990. Essa perspectiva contribuiu para o entendimento da construção e manutenção das desigualdades raciais e de gênero, entre outras, nas instituições e no sistema político e econômico em que estamos mergulhados, pois trata especialmente o supremacismo branco enquanto expressão da antidemocracia. Busca então compreender a identificação de parcela das populações com líderes autoritários, em lugares onde se instalam regimes totalitários.